Vamos fazer a leitura. Daniel, capítulo 9, versículo 3, Sagrada Escritura. Diz a palavra, meus irmãos. E eu dirigi o meu rosto ao Senhor Deus para o buscar com oração e súplicas, com jejum e saco e cinza. Amém. Vamos orar ao Senhor. Ó Senhor, nós estamos aqui nesta noite para meditarmos, Senhor, nesse versículo tão maravilhoso. De uma maneira especial, queremos pedir que nos ensine sobre a oração, Senhor. Porque nós vamos começar, se assim o Senhor permitir, a estudar a oração de Daniel. E nós pedimos que fale conosco hoje, durante essa série de exposições, nos ensinando a ter uma vida vigorosa de oração para seu louvor. Nos abençoe em Cristo, com perdão dos nossos pecados. Amém e amém. Pode sentar, meus irmãos, pode sentar. Amém. Então, aqui está, meus irmãos, esse versículo de número 3, que é um versículo que inicia ali o relato sobre a oração de Daniel. Mas aqui ainda não é a oração, né? Nós observamos que o Daniel ele está descrevendo que ele então foi orar. E quando ele vai orar, essa descrição aqui que ele faz, ela nos ensina muito já sobre a oração. Eu gostaria de pedir a sua oração, né? Vamos falar sobre oração e precisamos orar para que Deus nos ensine a orar. Precisamos orar, pedir que Deus nos ensine a orar conforme as Escrituras, porque a nossa oração vai ser verdadeira somente se nós aprendemos com o próprio Deus, aprendemos o que Ele fala a respeito de oração. E esse trecho aqui, irmãos, eu me alegro muito por poder meditar com vocês, começar a meditar, e se Deus nos desse graça, fazemos todo esse estudo aqui do capítulo 9, toda a oração de Daniel e a resposta que Deus vai dar a ele, porque nós temos muito a aprender sobre esse assunto da oração. Então, orem, vamos orar para que Deus abençoe esses estudos e nos ensine a orar e faça com que nós tenhamos cada vez mais uma vida de oração. Nossa igreja precisa orar. A igreja de hoje precisa orar. Nós precisamos orar muito. São tempos difíceis que nós estamos vivendo. Tempos semelhantes ao tempo de Daniel aqui. E nós precisamos clamar ao Senhor para que Ele derrame a sua misericórdia, a sua graça, a sua bondade. Hoje eu estava lá em casa, aí eu fiquei ouvindo só aqueles barulhos de música o dia todo, né? E aquilo, fiquei pensando bastante sobre essas pessoas que estão lá no dia santo, no dia do Senhor, bebendo, irmão. Não que seja pecado a festa, né? Mas o que é pecado é como elas fazem. O que elas fazem? O que elas praticam ali? E elas dedicam as suas vidas ao vício, ao pecado, à idolatria. E elas não estão aqui conosco. Elas não estão buscando a Cristo. E eu fiquei pensando nessas coisas hoje, irmãos. E pensando também no estado da igreja. Pensando em como as igrejas estão, a grande maioria das igrejas do nosso país estão distantes das Escrituras. Estão distantes da pregação do Evangelho de Cristo. A situação na nossa nação é uma situação grave, porque ainda que existem tantas Bíblias e tantas igrejas, mas o povo desconhece, existe uma ignorância profunda a respeito de Deus, das coisas de Deus. E nós não podemos fazer nada, na verdade nós não podemos fazer absolutamente nada pelo esforço humano, porque só Deus pode vir nos socorrer, se Ele quiser, se aprouver ao Senhor ter misericórdia de nós. No entanto, a Bíblia nos ensina muito sobre os planos de Deus e sobre a oração como aquela que se baseia nesses planos, nessas promessas, nisso que Deus tem falado. E nós, então, devemos ser motivados, irmãos. Ainda que a situação seja muito difícil, crítica, aí que nós devemos ser motivados a orar.
E é por isso que um capítulo desse é tão precioso, porque o Daniel estava vivendo uma situação muito difícil, muito crítica. E ele, então, estudando a Bíblia, resolveu orar. E é isso que nós temos aprendido, não é? Nas últimas exposições. Eu tenho procurado explicar para os irmãos que o Daniel, ele, especialmente semana passada, nós estudamos aqui, ele estava lendo o profeta Jeremias. Leia comigo o versículo 2. O versículo 2 diz assim: no primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, no reinado de Dario, né, filho de Assuero, que ele identifica aqui no primeiro versículo, um rei medo-persa, ele então entendeu pelos livros que entendeu Daniel, dizer, entendi pelos livros que o número dos anos que falara o Senhor ao profeta Jeremias, em que havia de cumprir-se as desolações de Jerusalém, era de 70 anos. Daniel estava estudando o profeta, estava estudando as escrituras que ele tinha até aquele momento, e ele então, ele observou que eram 70 anos, os anos de desolações de Jerusalém. E tinha duas, como nós vimos semana passada, tinha duas profecias a respeito desta questão da desolação. A primeira profecia era a queda daquele que trouxe a desolação, que foi o reino babilônico. E o reino babilônico, Daniel observou, caiu. Acabou a Babilônia e agora é o Império Persa. Então Daniel olhou para isso e disse assim, opa, cumpriu-se a primeira profecia. Mas aí ele olhou para Jerusalém e viu Jerusalém ainda desolada, Jerusalém ainda abandonada, em ruínas. Então ele disse assim, o Senhor é fiel. São duas profecias. A primeira da queda da Babilônia. A segunda é da restauração de Jerusalém. Então o Senhor já cumpriu a primeira. Falta a segunda. Então ele estava ali meditando. Ele estava pensando nessas coisas, aplicando a sua situação, a sua realidade histórica. Então, o que ele faz agora, sabendo que existe esse plano de Deus, esse desígnio de Deus, e que uma parte desse desígnio já tinha sido cumprido? Ele diz assim, eu vou pedir para Deus, eu vou clamar a Deus, eu vou orar ao Senhor para que Ele cumpra a segunda parte, para que Ele tenha misericórdia de Jerusalém. Eu vou orar, disse Daniel. Então, meus irmãos, o que nós temos aqui, a partir do versículo 3 em diante, é exatamente, especialmente no versículo 3, é a determinação de Daniel em orar, mas aí no versículo 4 nós temos a oração propriamente dita, que vai seguir aí nos próximos versículos, até que o anjo vem respondendo, em resposta às orações de Daniel, lhe trazer mais revelação sobre os propósitos de Deus. Então, o que nós temos aqui nesse versículo 3 ainda, e eu ainda não vou entrar hoje na oração em si, mas apenas na atitude de Daniel no versículo 3. Nós temos duas coisas aqui basicamente no versículo 3, irmãos. O que motivou Daniel a orar, o que fez com que ele começasse a orar, e em segundo lugar, qual foi a atitude do coração de Daniel em orar. Isso é muito importante. Aqui eu já chamo a atenção dos irmãos, eu comentei já um pouquinho da música que eu estava ouvindo lá em casa, né? E do que acontece em volta de nós. Irmãos, aqui eu já chamo a atenção para vocês, já tenho chamado, na verdade, sobre a importância do assunto, porque nós vivemos num mundo difícil, nós vivemos num mundo onde o pecado impera, onde Satanás ele está lançando as suas mentiras, os seus enganos, onde multidões estão seguindo o erro, onde existem pessoas que não pensam mais em igreja, que estão totalmente afastados de qualquer local de culto, mas também existem multidões, milhões de pessoas no Brasil que vão em locais de culto, que estão no meio de outras multidões ali, que estão nesses locais, mas que também não ouvem o Evangelho, mas que também não ouvem a palavra de Deus. Nós vivemos uma crise muito grande de idolatria no meio da sociedade, idolatria nos vários setores sociais, idolatria nas igrejas, idolatria em todos os lugares. E nós olhamos, irmãos, para isso e nós devemos pensar, bom, nós cristãos, nós que cremos em Jesus, nós que cremos no Evangelho, nós devemos pensar, ok, o que eu posso fazer sobre isso? O que eu necessito realmente
como eu devo reagir a essa situação? A primeira grande coisa, então, que nós temos que observar é a questão da oração. A Bíblia, ela vai nos dizer para nós orarmos. A Bíblia ela vai dizer para nós clamarmos aos céus, para nós suplicarmos ao Senhor. No entanto, a Bíblia vai dizer que nem toda oração é oração verdadeiramente. Ela vai nos mostrar que existe a verdadeira oração. Existe aquilo que está expresso nas Escrituras. Nós temos, por exemplo, aqui no capítulo 9 de Daniel, nós temos nos Salmos. O que são os Salmos? Os Salmos é uma coletânea de orações. Os salmistas estão orando o tempo todo lá, estão louvando, estão adorando, estão lamentando, estão intercedendo, estão suplicando, estão orando. Nós temos as orações, irmãos, ao longo dos livros proféticos, nós temos várias orações, nós temos orações no Novo Testamento, nós temos as orações do próprio Jesus, nós temos a oração de João 17, aquela oração maravilhosa que já tem um tempo aqui que eu tive a oportunidade de estudar com vocês, o capítulo 17 de João. Nós temos a oração que Jesus nos ensinou, o Pai Nosso. Nós temos ao longo ali do livro de Atos a igreja orando. Nós temos nas cartas apostólicas as pessoas, os apóstolos, melhor dizendo, ensinando a igreja a orar, falando sobre a oração. E nós temos orações no Apocalipse. Nós acabamos de ler hoje, o irmão Fábio leu sobre ali expressões de adoração, de louvor, que não deixam de ser orações, irmãos. Então, o que nós podemos observar na Bíblia? A Bíblia fala muito de oração. A palavra de Deus, ela quer, tanto existe mandamento para nós orarmos, tanto existe ali Deus dizendo, Jesus mesmo dizendo, batei, batei, abrir-se-vos-á, buscai e achareis. O Antigo Testamento diz, buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto Ele está perto. Nós temos tanto ali mandamentos, como nós temos exemplos de oração por toda a Escritura Sagrada, mostrando o seguinte: a primeira coisa que nós precisamos fazer numa situação, qualquer situação da nossa vida, mesmo as boas situações, mesmo as situações que tudo está muito bem, mas como nesse mundo nunca está tudo muito bem, porque é um mundo de pecado, é um mundo de perdição, é o momento mau, é a história da humanidade, que sempre está cheia de problemas, de decadência, a Bíblia nos fala especialmente sobre oração em momentos difíceis, em momentos angustiosos. Mas a Bíblia, então, está tanto nos incentivando a orar, como dando para nós exemplos de oração, irmãos, e é por isso que esse é um assunto tão importante. Veja, nós não podemos deixar de orar, nós não podemos deixar de clamar a Deus. A oração é vital, a oração é essencial, devido tanto que a Bíblia nos ordena, os exemplos que ela nos dá, mas especialmente, meus irmãos, que em tudo isso, por trás de tudo isso, está o seguinte fator, irmãos: quem é de Deus, ora. A oração é como a respiração. Você não consegue viver sem respirar. Se você está vivo, você respira. Então, a oração, ela faz parte da nossa vida espiritual, da nossa vida cristã. Ela é alguma coisa que, inclusive, ela mostra que você é um verdadeiro cristão. Então, nós precisamos, irmãos, entender todas essas coisas, aprender, observar a importância da oração. E esse texto aqui de Daniel, todo o capítulo não é oração, uma boa parte do capítulo, mas ele está todo envolvido em oração. Ele nos ensina sobre oração. E eu quero com vocês hoje, a partir de hoje, com a graça de Deus, me debruçar sobre esta oração. E este versículo 3, como eu já disse para os irmãos, ele tem dois assuntos básicos aqui. Em primeiro lugar, o que motiva a oração de Daniel e qual a atitude dele nesta oração. Na verdade, nós temos aqui algumas coisas importantes, irmãos, que eu quero seguir com vocês e meditar aqui na exposição de hoje à noite. Em primeiro lugar, nós temos a verdade de que esta oração, ela é escriturística. É uma oração baseada na Bíblia que Daniel tinha naquele momento, na revelação que Deus já tinha concedido a ele até aquele momento. Essa é a primeira grande coisa que nós observamos aqui.
A segunda grande coisa, meus irmãos, que é consequência dessa, que essa é uma oração de fé. Daniel é um homem de fé, por isso que ele ora. É uma oração, portanto, de fé. A terceira grande coisa aqui, irmãos, que nós observamos já nesse versículo, é que esta é uma oração, irmãos, em que Daniel, ele observa tudo, ele olha e ele se humilha diante de Deus. É uma oração, portanto, escriturística, uma oração com fé, é uma oração com humilhação, meus irmãos, e é uma oração, meus irmãos, com ardor também. É uma oração em que você observa Daniel ali com o coração ardendo. Esses são, portanto, os pontos que eu gostaria de meditar com vocês hoje à noite. Daniel, ele é um homem que... O que motiva a oração de Daniel é o próprio estudo dele, a própria meditação que ele faz na palavra de Deus. Ele é levado, então, a orar com fé. Ele é levado à humilhação, mas ele faz tudo isso com o coração ardendo. Estas características da oração, essa, digamos assim, tanta motivação como a atitude de Daniel em orar, ela é muito instrutiva para nós, irmãos. Nós que queremos aprender sobre oração, nós devemos observar aqui, porque muitas vezes nós estamos tendo uma compreensão de oração que não é bíblica. Deixa eu dar uma ilustração aqui para vocês. Muitas vezes na religião popular, a oração é simplesmente repetir coisas, é um ritual, é alguma coisa que eu tenho que fazer, que eu tenho que praticar. Então, ela não tem esse entendimento, essa consciência que nós estamos observando aqui. Muitas vezes a oração, ela tem uma motivação errada, ela é levada, por exemplo, simplesmente, como por exemplo o Tiago diz, vocês oram mal para satisfazer os seus próprios desejos errados e pecaminosos. Muitas vezes essa oração, irmãos, portanto, ela em si mesma ela é deficiente, ela não é a verdadeira oração. A motivação dela é equivocada e a prática dela é ritualista, é fria, é sem vida, é morta. Quando nós olhamos para a oração de Daniel, nós vamos observar a verdadeira oração. Eu quero então motivar muito meus irmãos sobre isso. Vamos olhar então para o texto aqui e eu vou comentando, ainda que brevemente, esses pontos que eu falei a vocês aqui. Vamos ler de novo o versículo 3. Observe o que Daniel fala. E eu dirigi o meu rosto ao Senhor Deus para o buscar com oração e súplicas, com jejum e saco e cinza. A primeira coisa que eu quero chamar a atenção dos irmãos é a conexão do versículo 3, muito natural. Quando você está lendo o texto, você percebe isso. A conexão do versículo 3 com o versículo 2. Se nós formos ler o versículo 2 e o versículo 3, nós observamos o seguinte. Veja, vou ler o 2 e o 3 junto. No primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número dos anos de que falara o Senhor ao profeta Jeremias, em que haviam de cumprir-se a desolação de Jerusalém, era de 70 anos. E eu dirigi o meu rosto ao Senhor para o buscar com oração e súplicas, com jejum e saco e cinza. Então nós observamos aqui de forma muito natural que Daniel está contando assim, olha, a primeira coisa que eu fiz foi estudar a Bíblia. Eu comecei a ler o profeta Jeremias, e como eu falei para vocês semana passada, ele estava lendo, aí ele leu a profecia lá do capítulo 25, depois ele leu a profecia do capítulo 29, primeiro ele leu a profecia que dizia assim, olha, Babilônia vai cair, e aí ele olhou e ele disse assim, a Babilônia já caiu. Depois ele estudou a profecia que fala da restauração de Jerusalém, da volta dos exilados. E aí ele observou o que, irmãos? Primeira coisa que ele observou, e que ele cria na Escritura, ele cria que existe um Deus soberano. Ele cria que os fatos da história não são por acaso
e tampouco não são meramente motivados pelas necessidades humanas, pelas questões simplesmente políticas, sociais das nações. Não. Daniel cria, Daniel sabia e cria, porque Deus tinha revelado isso a ele, que por trás de todos os acontecimentos políticos, históricos, sociais, está a soberania de Deus, está o controle de Deus, de maneira, irmãos, que tudo está simplesmente cumprindo o propósito daquele que é verdadeiro rei. Ele cria naquilo que o Senhor tinha revelado, por exemplo, a Nabucodonosor, daquela estátua impressionante, altíssima, que Nabucodonosor viu no sonho, que a cabeça era de ouro e tinha vários metais nas outras partes do corpo, e os pés tinha barro nos pés. Ele cria que existiriam 4 reinos, mas que viria o reino de Deus, que era aquela pedra cortada sem mão. Você lembra da profecia, né? Que quebrava o pé da estátua e a estátua virava pó, que eram os 4 reinos humanos, e essa pedra que quebrou o pé da estátua, ela crescia num grande monte que dominava o mundo. E ali Daniel explica para Nabucodonosor, naquela ocasião, ele está dizendo, olha, vem um rei, vem o reino de Deus, e o reino de Deus vai dominar. Mas, na verdade, Deus já domina agora. Deus está levantando um rei e derrubando outro rei. Daniel falou para Nabucodonosor, quando Nabucodonosor ele teve, meus irmãos, um outro sonho, né? E que ele viraria um animal, ele teria uma doença mental. Daniel, ele alertou Nabucodonosor, ele disse assim, rei, te humilha, porque quem reina, na verdade, é o Senhor. Rei, te humilha, te arrepende, faz justiça ao pobre, te humilha diante de Deus, não seja arrogante, porque isso é uma coisa muito comum dos reis, dos poderosos, eles pensarem que eles têm o poder na mão, e eles humilham os pequeninos. Então Daniel estava dizendo, lembra que existe um Deus, lembra que existe um soberano. Daniel acreditava nisso. Daniel acreditava na soberania de Deus, Daniel acreditava que Deus estava trazendo o seu reino, mas Daniel acreditava em outra coisa, irmãos. Daniel acreditava que Deus tem o seu povo, Deus tem os seus súditos, Deus como rei teria aqueles que fariam parte do seu reino. Quando nós vamos ainda estudar, Daniel, a oração de Daniel é muito baseada na aliança que Deus fez com o antigo Israel, a aliança de Moisés. Daniel cria que o Senhor, ele cuidava desse povo, ele amava esse povo, ele, enfim, tinha um propósito de salvação para esse povo, que Deus trouxe punição sobre essas pessoas, como de fato tudo aquilo que estava acontecendo, nós vamos ver na oração, Daniel reconhece que Deus trouxe justiça sobre o seu povo, mas Daniel também sabe que Deus não esquece do seu povo, que o Senhor finalmente salvaria o seu povo de Israel. Então Daniel tinha essa fé, ou seja, meus irmãos, Daniel, quando ele estudava as Escrituras, o que ele queria conhecer? Ele queria conhecer a Deus, o Deus soberano, o Deus justo, o Deus bom, e o Deus cheio de graça e misericórdia, que controla os reinos, controla toda a humanidade, mas que ele está trazendo um reino dele, e que ele tem um propósito especial com um povo específico, que ele ama esse povo, que ele escolheu esse povo, que ele cuida desse povo. Daniel tinha essa consciência, irmãos. Então, o que está por trás aqui desse estudo de Daniel, no versículo 2, é um versículo pequenino, mas se você ler em todo o contexto do livro de Daniel, você vai perceber que Daniel está estudando não apenas como curioso para conhecer profecias, para conhecer o que pode acontecer, como uma pessoa curiosa, como, por exemplo, alguém que assiste um filme e quer saber o que vai acontecer naquele filme. Não, Daniel está muito longe de ser um curioso meramente. Daniel é um homem que teme a Deus, que crê em Deus, que honra a Deus, que sabe que Ele é soberano e sabe que Deus tem um plano para o seu povo e se sabe e conhece a si mesmo como participante desse povo. Ele é um homem que quando ele vai orar, ele confessa os pecados do povo.
como se fossem seus próprios pecados. Nós vamos observar isso na oração dele. O que significa? Que Daniel percebe a si mesmo como alguém do povo de Deus. Ele ama Deus e ele ama o seu povo. Ele ama ao Senhor, ele honra o Senhor e ele ama o povo de Deus por causa do Senhor. Então é nessa consciência que Daniel vai lendo as Escrituras. Meus irmãos, nós precisamos fazer a mesma coisa. Se nós queremos orar como convém, nós precisamos sair daquele tipo de oração que é motivada tão somente pelas necessidades pessoais. Ainda que não é errado nós orarmos pelas necessidades nossas que nós temos todos os dias. E o próprio Jesus nos ensinou a orar pelas nossas necessidades. Você lembra na oração do Pai Nosso? Ele nos ensinou a orar o quê? O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Então, o que é isso? É Jesus nos ensinando que nós devemos sim orar pelas nossas necessidades, nós devemos orar pelos nossos empregos, pelas nossas famílias, pelos nossos estudos, vocês jovens estudantes, pelas nossas necessidades aqui individuais, mas o cristão, ele entende que ele tem que orar por essas necessidades pessoais, mas num contexto de um pedido, uma súplica muito maior, uma súplica abrangente, porque o mesmo Jesus, como diz um certo comentarista, ele diz assim, nós devemos orar, pão nosso de cada dia nos dai hoje, mas na mesma oração Jesus nos ensina a orar o que, irmãos? Venha o teu reino. Lembra disso? Então, na mesma oração em que ele ensina nós orarmos pelas nossas necessidades, ele diz para nós orarmos pelo reino de Deus. Então, o que motiva, meus irmãos, a verdadeira oração não é apenas uma busca egoísta pelo pão de cada dia, mas é um amor a Deus, é um amor ao plano de Deus, é uma consciência de que esse Deus é soberano, de que esse Deus tem um plano, e é um amor ao reino de Deus, à igreja de Deus, ao povo de Deus. É o Evangelho. Nós cristãos somos pessoas que estamos buscando ao Senhor pelas nossas necessidades, mas na consciência do que o próprio Jesus diz. Vocês lembram? Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas serão acrescentadas. A oração verdadeira não é aquela que inverte isso, não. Não é aquela que a pessoa busca Deus, ora apenas porque ela está precisando ali de uma necessidade material, está precisando de uma cura, ela está precisando de um emprego, ela está precisando de que Deus intervenha no seu casamento, na sua família, ela está precisando de alguma coisa. Essa oração é oração falsa, porque ela está invertendo, ela está colocando os acréscimos, ela está colocando as necessidades acima do próprio Deus, acima da glória dele, da obra que ele está fazendo em Cristo Jesus, o seu Filho. Esta oração é de alguém que não está tendo consciência e talvez nem seja mesmo uma pessoa do povo de Deus. Mas na medida, irmãos, que nós entendemos quem é o Senhor, o que Ele está fazendo, quem nós somos em Cristo, sim, nós vamos orar pelo pão de cada dia, mas a nossa principal oração é: venha o teu reino, Senhor Jesus. Senhor Jesus, traga o seu reino. Senhor Jesus, ora vem, Senhor Jesus. Essa é a oração. Senhor Jesus, que a sua igreja cresça, que a sua igreja prospere, que muitas almas sejam convertidas, que o seu nome seja glorificado, que o seu reino prospere na terra. Esta oração, irmãos. E eu quero deixar bem claro, meus irmãos, Daniel, ele está estudando as Escrituras, mas como alguém que entende a natureza das Escrituras. O que é a Bíblia? O que é a Escritura? É a revelação do plano de Deus em Cristo Jesus, o seu Filho amado, para a salvação de seu povo. Eu já disse para vocês que nós temos uma espécie de esquema de evento nas Escrituras. A Bíblia diz que houve uma criação, houve uma queda, há uma redenção e haverá uma consumação. E Deus está operando isso. Quando você pega o Antigo Testamento e o Novo Testamento, você vê. Já disse isso várias vezes, né? O Antigo Testamento é promessa,
o Novo Testamento é cumprimento. O Antigo Testamento está... E o Daniel está vivendo ainda no tempo da promessa. O Antigo Testamento está mostrando que vem o Salvador. E o Novo Testamento cumpre. Então, meus irmãos, a oração de Daniel é motivada pelas Escrituras, mas no entendimento da natureza da Bíblia, da natureza das Escrituras, que é o livro que revela Deus, que revela as obras de Deus, criação, providência, e especialmente a redenção. Então, se você quer orar de forma agradável a Deus, você precisa estudar muito sobre Deus e sobre o seu plano redentivo, sobre como Ele amou a você e a sua igreja, como Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Precisamos estudar, meus irmãos, precisamos entender mais e mais o Evangelho, a obra da redenção, aquelas gloriosas doutrinas que estão, por exemplo, na nossa confissão de fé, a doutrina da justificação, a doutrina da santificação, a doutrina da glorificação, a doutrina da igreja de Deus, a doutrina da aliança de Deus, da nova aliança com o seu povo, mediada pelo nosso mediador, bendito mediador, redentor, o Senhor Jesus Cristo. Nós precisamos entender sobre o Espírito Santo, nós precisamos entender sobre a maravilhosa obra do Espírito Santo nos regenerando, nos dando um novo coração, uma nova vida, nos ressuscitando espiritualmente. Nós precisamos entender a batalha que nós temos nesse mundo contra o dragão, contra Satanás, contra os inimigos espirituais, que não são as pessoas. É o pecado, é a carne, é o mundo, é o princípio do mundo, é o maligno, é o mentiroso. Nós precisamos entender que nós estamos num conflito espiritual e que nós estamos como que num deserto ainda, como o povo de Israel, caminhando pelo deserto até Canaã. Nós precisamos entender todas essas coisas. Se nós queremos orar bem, orar com consciência, nós temos que entender, estudar e fazer como Daniel, e estudar as profecias, e é por isso que todos os domingos nós estamos aqui estudando essas coisas, e pregando, e ensinando, nas quartas-feiras também, e você na sua casa. Ontem nós falamos sobre isso, sobre meditação, né? Você precisa tirar um tempo todos os dias para meditar muito nas coisas de Deus. Não se distraia, não deixe a Bíblia de lado, mas vá às Escrituras todos os dias. Pegue a sua Bíblia e diga: Senhor, eu quero conhecer mais de Ti, da Sua glória, do Seu plano, para que eu possa Te amar mais e possa clamar, orar, e orar motivado pela Sua palavra, pela Sua glória, pela Sua revelação, na pessoa bendita de Seu Filho Jesus. Então essa é a primeira grande coisa, irmãos. A segunda questão, irmãos, que está ligada a essa, que eu já me referi há pouquinho, é que na medida que Daniel lê, Daniel crê. Na medida que Daniel entende, Daniel vai crendo no que Deus revela. Daniel é um homem de fé. Não existe a oração sem fé. A fé nas promessas, a fé em Deus, a confiança em Deus, a confiança em Cristo, a confiança na autorrevelação do Senhor, no Evangelho, nas Escrituras Sagradas, é que nos leva a orar. Eu vou dar para vocês um exemplo aqui de talvez a menor oração da Bíblia, que é de um dos malfeitores da cruz. Vocês lembram daquela oração? Aquela oração foi uma oração bem pequenininha, não foi? Ele disse assim: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Bem pequenininho. Mas os evangelhos, quando você pega as narrativas dos evangelhos, você percebe que tinha um ladrão blasfemando e o outro orou. Só que você percebe que teve um momento antes dessa oração que os dois estavam zombando de Cristo. Os dois. Então você entende
que num dado momento, aquele homem que estava também zombando com o outro, ele entendeu quem era Jesus. Ele compreendeu quem era que estava ali crucificado do seu lado. E quando ele entendeu, ele creu em Jesus. E depositou a confiança dele, a fé no Senhor Jesus. Então ele faz aquela oração tão linda, tão maravilhosa, tão pequenina, mas tão cheia de fé. Senhor, quando entrares no teu reino, lembra de mim. E foi o que motivou Jesus a responder para ele: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Ele orou, irmãos, porque ele creu. Ainda que no início da narrativa, quando você compara os evangelhos, ele não estava crendo. Porque a oração verdadeira, quando a Bíblia fala invocar ao Senhor, aquele que invocar o Senhor será salvo. Mas quem vai invocar o Senhor? Aquele que crê. Irmãos amados, quando nós somos convertidos, nós estamos crendo e nós confessamos e nós invocamos ao Senhor. Mas isso não muda na caminhada cristã. Permita-me chamar a atenção de vocês para o fato de que a fé, ela vai crescendo. E ela vai crescendo na medida que Deus vai se revelando a mim, como Deus soberano, glorioso, maravilhoso, justo. E na medida em que Ele vai se revelando a mim nas suas obras, criação, providência e redenção. A fé vem pelo ouvir, e ouvir vem pela palavra de Deus. Então, a fé, ela vai ocorrendo, ela se inicia, ela nasce e ela cresce na medida em que eu medito nas Escrituras, em que eu me apego a Deus, em que eu vou ao Senhor, em que eu desejo conhecer mais dele. E na medida que essa fé cresce, eu oro. Agora, a fé não é uma crença qualquer. A fé é uma fé em Deus e nas suas promessas. Então eu creio, e quando aquele malfeitor da cruz olhou para Jesus e falou do reino, porque ele entendeu quem era Jesus, e ele pediu com precisão, com sabedoria. A oração é curtinha, mas ela é cheia de sabedoria. Ele pede o que Deus prometeu dar, o que Deus revelou. E existe isso, meus irmãos. A nossa oração, o que é a oração? A oração é motivada pela fé, mas não é uma fé cega, é uma fé sábia. É uma fé, podemos dizer também, racional. É uma fé consciente. É a fé do entendimento. É a fé da sabedoria, da compreensão de Deus e dos seus planos. E é por isso que essa fé não vai nos levar, a fé verdadeira, não vai nos levar a pedidos tolos, egoístas, absurdos, mas a orar pelas coisas de Deus. Quando você vai lendo a oração de Daniel, ele vai orar para que Deus cumpra as suas promessas, porque ele crê. E é exatamente isso, irmãos. É uma fé, portanto, que é sábia e leva a uma oração sábia. Confiança no que Deus diz. E o que Deus diz traz sabedoria. E é uma fé, portanto, essa oração vai ser de acordo com as promessas de Deus. Por exemplo, vamos colocar na nossa própria experiência espiritual. Irmãos, nós todos somos pecadores e pecamos ainda. Nós não somos perfeitos. Eu citei a oração do Pai Nosso, quando ele diz: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Mas também Jesus nos ensinou o que, meus irmãos? A nós pedimos perdão. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Em 1 João capítulo 1, versículo 9,
o apóstolo João, ele diz assim, se confessar, ele diz assim, lá no capítulo 1, ele diz assim, de João, né? Aquele que diz que não tem pecado, não conhece a Deus. Mas, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Todos os dias, nós temos que confessar os nossos pecados. Mas existe a promessa, então, do perdão. Mas eu peço perdão. No entanto, existe a justificação. Eu sei que eu posso me aproximar dele e que ele olha para mim. Apesar das minhas imperfeições, ele olha para mim em Cristo Jesus e diante dele eu sou justo. Eu fui justificado. Romanos capítulo 5, versículo 1. Lembra que Paulo diz, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, em Jesus Cristo, nosso Senhor. Irmãos, nós não precisamos ter medo de Deus. Nós não precisamos correr de Deus. Se nós estamos em Cristo e se nós entendemos cada vez mais isso, nós nos aproximamos dele como diante de nosso Pai, como um filho se aproxima do Pai, de um bom Pai, com confiança, com alegria, sabendo que, sim, quando nós pecamos, nós baixamos a cabeça, nós nos envergonhamos, nós nos humilhamos diante dele, como o próprio Daniel vai fazer aqui. Mas nós não fazemos isso com medo, como se ele estivesse pronto para nos fulminar, porque não é o caso. Ele diz que nós temos paz com ele em seu Filho Jesus Cristo. E que nós podemos nos aproximar dele e fazer a seguinte oração. Pai nosso, que estás nos céus. Você percebe aqui? Eu posso chamar ele de quê? De Pai. Meu Pai, mas também Pai de todos os crentes. Pai nosso. Isso é fé. Nós precisamos crescer nesse tipo de oração, mas que vem da consciência do Evangelho, das coisas de Deus, e é que nós oramos assim. Nós começamos a oração, nós nos aproximamos dele e dizemos a primeira coisa, ele nos ensinou isso. Quando ele nos ensinou a oração modelo, ele disse, orem assim, Pai nosso que estás nos céus. E aí ele diz, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade. Assim na terra como ela é feita onde? Lá no céu. Isso é fé. Então, oração de fé. Mas em segundo lugar, irmão, em terceiro lugar, quando eu descrevi aqui os pontos, eu inverti. Eu vou falar de um aspecto aqui antes, um pouquinho diferente do que eu anunciei no início. Essa fé, ela vai levar a uma oração ardente, a uma oração em que o Daniel, ele vai derramar a alma dele, ele vai derramar o coração dele. Quando você lê o versículo 3, você percebe que Daniel está motivado. Veja, ele é motivado pela promessa, pelas escrituras. A atitude dele primeiro aqui é de fé, e ele então ora com fé. Mas em terceiro lugar, a próxima atitude que eu quero me referir é que existe ardor, existe calor, existe intensidade nesta oração. Daniel diz assim, perceba lendo comigo o versículo 3, ele diz assim, eu dirigi o meu rosto ao Senhor Deus para o buscar. Isso aqui já mostra intensidade. O buscar a Deus. E aí ele não para aí, ele continua. O buscar com oração e súplica. Súplica, que é uma palavra que diz respeito a suplicar o favor de Deus. E quando você vai suplicar a alguém, você não faz isso indiferentemente, de forma diferente. Você faz aquilo com intensidade. Eu estou necessitado, é uma súplica. Ele diz assim, irmãos, e ele faz isso com jejum, saco e cinza, que são práticas
da oração, algumas delas pertencem apenas ao Antigo Testamento, por exemplo, hoje nós não usamos mais saco e cinza, mas nós continuamos praticando o jejum ainda faz parte da oração no Novo Testamento. Mas veja, tudo isso aqui mostra intensidade. Quando você jejua, quando Daniel está jejuando, ele está orando com intensidade. E ele está jejuando para fortalecer essa intensidade, essa força, esse clamor, esse derramar da alma em oração. Ele coloca saco e cinza, porque isso simboliza lamento, humilhação. Daqui a pouquinho eu vou falar da humilhação. Ele está fazendo isso, portanto, meus irmãos, com intensidade, com ardor. Eu gosto da expressão derramando a alma, derramando o coração. Se pudermos ilustrar, e a Bíblia ilustra com marido e esposa, é como o encontro de um homem e uma mulher que se amam. Não há indiferença, não há frieza, mas há amor. Ele se aproxima de Deus em oração, em súplica, irmãos amados, com ardor, com amor. Por quê? O que leva Daniel a orar assim? O próprio Deus. A própria glória de Deus. E a própria necessidade da intervenção divina. Deus precisa ajudar o seu povo. Seu povo está necessitado do socorro de Deus. Então, o que leva Daniel a essa intensidade é a quem ele está orando. Ele não está falando com o seu companheiro humano. Ele não está falando nem mesmo com Nabucodonosor ou com Dario. Ele está falando com o Rei dos Reis. Mas também o que leva à intensidade da oração é a necessidade, irmãos. É a calamidade do que está acontecendo. E a consciência de que aquilo é por causa do pecado do povo, mas também a consciência de que Deus é gracioso, é misericordioso, é bondoso. Então ele arde em oração. A oração dele não é fria, não é ritualista, não é por costume, não é uma mera repetição de palavras, mas é uma oração do coração, consciente, ardente, cheia de urgência e de amor a Deus e ao seu povo. Isso ele tem porque ele está continuamente meditando no Senhor, na sua glória, nas maravilhas do Senhor. E é assim que Deus quer que nós oremos, irmãos. E essa é uma das características da verdadeira oração. Eu não estou dizendo para vocês que sempre nós vamos ter vontade de orar. Eu não estou dizendo para vocês que sempre vai ser fácil orar. Mas eu estou dizendo para vocês que o que vai nos levar a vencer a preguiça, o desânimo, é nós aquecermos o nosso coração na meditação das coisas de Deus e da sua glória. Por isso que nós precisamos meditar. Hein? Por isso que eu estou enfatizando muito isso. A antessala da oração, digamos assim, é a meditação. É nós nos aproximarmos do Senhor todos os dias e já orando, pedindo que Ele nos revele a sua vontade. Mas por último, meu último ponto hoje, a última atitude da oração de Daniel é que ele ora se humilhando. Todas essas práticas aqui são humilhação, meus irmãos. O jejum, na nossa própria confissão, tem um trechozinho lá sobre o jejum. No capítulo sobre o culto, e falando como jejum como algo extraordinário. Mas colocando assim, baseando-se nas Escrituras, que quando existe uma necessidade muito grande, quando existe algo que nós precisamos buscar a Deus sobre isso, convém jejuar. Convém deixar o alimento, se abster de alimento e ficar um tempo em oração.
E aí, meus irmãos, portanto, o jejum, ele acontece porque a pessoa sabe que ela precisa do socorro de Deus, então ela está se humilhando. Ela reconhece que só o Senhor pode trazer solução, só o Senhor pode trazer salvação. Então ela jejua, ela vai ali tirar aquele tempo, se abster do alimento e vai dedicar ao Senhor. Mas nós temos aqui, irmãos, o jejum de saco e cinza. E essas duas expressões, elas apontam para dois tipos de atitude diferentes, mas eu vou colocar aqui as duas de uma vez só. Saco e cinza significa tristeza. Tristeza. É um senso de que precisamos lamentar, precisamos chorar. Irmãos, só um ímpio, só uma pessoa que não conhece a Deus, tem aquela felicidade, aquela alegria jovial. Tá tudo bem, tá tudo tranquilo, a vida é maravilhosa, eu quero curtir a vida. Isso é impiedade. O cristão, a mulher de Deus, o homem de Deus, eles têm uma tristeza que o ímpio não tem. Eles têm um lamento que o ímpio não tem. Porque eles estão vendo, meus queridos irmãos, as pessoas andarem à beira do precipício. Sabe o precipício? As pessoas estão andando na beirinha do precipício. E aqueles que estão andando na beirinha do precipício não veem o precipício, eles estão cegos. Mas o cristão vê as pessoas andando à beira do precipício. Ele olha para o seu familiar, para o seu vizinho, para o seu amigo, e ele vê a pessoa brincando com o pecado. Ele olha para o próprio estado da igreja de Deus, da igreja professa, do cristianismo professo, e ele vê tanta frieza, tanta coisa que não tem nada a ver com o evangelho de Jesus, tanto legalismo, tanto cerimonialismo, tanta coisa louca. Ele vê que Cristo está sendo abandonado, ele percebe que os falsos profetas estão tomando conta das igrejas. Ele olha e vê tão pouca piedade, tão pouca oração, tão pouca busca pelo Senhor, poucas meditações, poucas conversas sobre Cristo, sobre as coisas do céu, sobre as coisas da glória. Ele olha para tudo isso e ele percebe, irmãos, o que o ímpio não percebe, porque o ímpio é o peixe na água, que nem percebe a água. Mas o cristão é um peixe fora d'água. Ele sente a maldade, o pecado, a decadência, a malignidade do pecado. Ele sente, ele percebe as obras de Satanás. Ele percebe que o pai da mentira está atuando, enganando muitas pessoas. Ele vê a alegria do mundo e percebe que as pessoas estão festejando à beira da morte. E ele se entristece. Quanto mais perto de Jesus você estiver, mais consciente você vai estar dos seus próprios pecados. E mais consciente você vai estar dos pecados em volta de você. É por isso que há um lamento, há uma tristeza, e só o piedoso experimenta. Por isso que Jesus Cristo, porém, diz: bem-aventurados os que não são os que festejam, mas bem-aventurados são os que choram. Por que a gente chora, irmãos? Quando a gente está triste. Por que nós choramos? Quando nós estamos lamentando alguma coisa. E Jesus diz: bem-aventurados que choram. Mas é qualquer choro?
É um choro por causa de uma doença apenas? Por causa da perda de um ente querido? Por causa de uma dor e sofrimento? Sim, essas coisas são motivo de choro, sim, de lamento. Mas Jesus está falando, irmãos, de chorar por causa do pecado. Meus queridos irmãos, na medida que nós entendemos que o pecado é pior que a pior doença, que a pior catástrofe natural, que a pior morte, porque o pecado traz a morte. Porque o pecado é o mal dos males. Quando nós entendemos que o pecado é ir contra o Deus vivo, glorioso, santíssimo, bondoso, digno de toda honra e toda glória, nós começamos a entender que precisamos chorar pelos nossos pecados, nos arrepender diante dele todos os dias e pedir perdão e pelos pecados dos outros. Esse é o lamento de Daniel. Daniel vai orar pelos pecados do povo de Israel. Eu convido vocês a hoje à noite, antes de dormir, ler a oração dele pensando nisso, pensando nessas coisas. Porque é um lamento, por isso que ele se veste de saco, ele se cobre de cinza, porque ele chora. Mas vocês lembram que Jesus diz também? Bem-aventurados os que choram, porque serão o quê? Consolados. O consolo do Evangelho é exatamente quando a gente chora. E João diz, se confessarmos os nossos pecados, e quando a gente confessa, a gente chora. Ele é fiel e justo para nos perdoar. É aqui que está o consolo. Ele vem em nosso socorro. Ele é o médico dos médicos que cura a nossa doença espiritual. Mas, irmãos, existe também aqui em Daniel podemos dizer assim, uma confissão. Há, portanto, por isso que as coisas estão juntas. Um lamento, um choro, mas aquilo que nós poderíamos chamar de penitência, de confissão, de arrependimento e de confissão de pecado. Porque esse choro, esse lamento vem junto. Então, a verdadeira oração, ela sempre tem um elemento de choro, de lamento, de confissão, de arrependimento, de quebrantamento, de humilhação diante de Deus. Mas, graças a Deus, tem também o elemento de consolo. Porque quando nós nos aproximamos dele, nós vamos aprender na oração de Daniel. E Daniel diz assim, Senhor, não estamos orando fiando-nos nas nossas justiças, mas na sua misericórdia, na sua graça. Meus irmãos, esta é a oração verdadeira. Vamos meditar nessas coisas hoje à noite? Convido vocês a meditar. Até o meu tempo está passando ali, mas eu só quero colocar esses 4 pontos que eu tratei hoje para você sair daqui meditando. Lembre que você e eu necessitamos ir às Escrituras sempre para conhecer mais o nosso Deus, o seu plano, e que é isso que vai nos levar a orar. Lembre que nós precisamos crescer na fé, e a fé vem exatamente por nós nos aproximarmos dele, e que essa fé nos levará a orar. Lembre, meu querido irmão, que essa fé nos levará a uma oração ardente em que nós vamos derramar nossa alma. E lembre que será uma oração de lamento, de humilhação, mas também de consolação. Que nossas orações possam crescer assim, em Cristo Jesus. Amém. Vamos orar. Senhor, nós estamos começando, Senhor, a estudar essa maravilhosa oração. E aqui nós temos a atitude de Daniel, a motivação e a atitude de Daniel, que foi o que nós falamos hoje à noite. Senhor, Senhor nosso, abençoa a nossa vida, Senhor, para que nós cresçamos, a nossa querida igreja, cada um de nós, cresçamos em oração, na verdadeira oração, piedosa, agradável a Ti. Senhor, Senhor nosso, conceda-nos, e pela misericórdia e pela graça do Evangelho de Jesus, no Evangelho de Jesus, nós possamos Te conhecer mais e mais, Te amar, nos deleitarmos em Ti, conhecer Suas promessas,
conhecer o seu plano redentivo em Cristo, amar a Ti, amar a igreja, lamentar pela calamidade no mundo, pelos pecados que destroem famílias, sociedade. E assim, Senhor, sejamos levados à fé e à oração e à humilhação e o clamor ardente a Ti, Senhor, com sabedoria. Senhor amado, que cada um de nós e a nossa querida igreja cresça em oração, a oração da fé, em nome de Jesus, que assim seja. Amém e amém. Deus nos abençoe, meus irmãos. Amém. Vamos ler, meus irmãos, o trechozinho da confissão de fé. Convido vocês a lerem ponto 9 nessa